Olá, navegantes da nave empreendedora. Eu sou o professor Luca Façanha, economista, e vim falar com você hoje sobre um tema muito delicado: finanças pessoais. Eita ferro, muita gente está preocupada com as suas finanças pessoais. Hoje eu vou te dar dicas preciosas para você se organizar um pouco mais. Fica comigo. Bem, pessoal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estes são os principais gastos que uma família brasileira tem. Em primeiro lugar, gastos com habitação. Em segundo lugar, alimentação. Em terceiro lugar, transporte. Em quarto lugar, saúde. Em quinto lugar, educação. Em sexto lugar, o IBGE classifica como outros. Idas ao shopping, lazer, futebol, enfim. Tudo isso parece muito próximo da gente, mas não é próximo da nossa realidade, de como a gente encara as nossas despesas pessoais. Para a maioria das pessoas, as despesas pessoais, e eu gosto de organizá-las assim, são: número 1, aluguel. Número 2, a alimentação. Número 3, o transporte, que muitas vezes já é pago pela empresa que está te dando emprego. E número 4, e uma das despesas mais importantes, são as suas dívidas ou a parcela do cartão de crédito. Não é verdade? Até porque boa parte das nossas despesas, inclusive alimentação, estão dentro do cartão de crédito. E a gente se preocupa com o aluguel, com a conta de energia, com a conta de água, e aí já vem logo a despesa do cartão. Ela vem em seguida. A gente se preocupa com a água e com a energia, em algumas cidades também com gás, porque são coisas que, se você não pagar, você não vai ter uma vida minimamente confortável. Mas na prática, o brasileiro se preocupa com aluguel, com despesas de comodidade, que são essas despesas aí de gás, energia e água, e vem logo o cartão de crédito, porque até a alimentação está dentro do cartão de crédito. Quando você não tem cartão de crédito, aí você tem as dívidas, que podem variar conforme o seu nível de endividamento vai evoluindo. Então, a principal dica que eu tenho para dar para você, se você se identifica com isso, não é só trabalhar com planilhas e sistemas de organização financeira. Nós vamos trabalhar sobre isso em outros vídeos. Mas hoje eu quero que você tenha uma ferramenta fundamental para você se organizar. Você precisa entender que finanças pessoais são uma questão de organizar os seus pensamentos. A maneira como você se comporta e como você reage a determinadas situações vai impactar na sua finança pessoal. Por exemplo, se você é uma pessoa que não guarda dinheiro para nenhuma emergência, quando seu filho fica doente, você vai ficar endividado. Geralmente você vai pegar um empréstimo de última hora, que os juros são altos, e você vai carregar isso durante muito tempo. Isso vai comprometer suas finanças pessoais. Isso é só um exemplo. E o que a gente precisa pensar? Primeira coisa que a gente tem que pensar em finanças pessoais: a poupança, ela não é o que sobra. Vamos lá. A poupança não é o que sobra. Você precisa pagar a poupança como se ela fosse uma conta de energia, como se ela fosse uma conta de água. Se você não pagar aquele valor, vai faltar luz, vai faltar água, vai faltar gás. Ou seja, você precisa ter um mínimo de organização para guardar um valor todo mês. Seja ele R$50, R$100, R$200, R$500, R$1.000, dependendo da sua renda, você pode ir variando isso. Professor Luca, e se eu já tiver uma dívida? Aí a gente precisa fazer uma outra organização. Lembra que o brasileiro gosta de pensar que primeiro ele tem um aluguel, ele tem as despesas depois de comodidade, que são energia, água, enfim. E depois ele vem com o cartão. Bem, o cartão é dívida. O que a gente precisa fazer?
a gente precisa garantir o aluguel, a gente precisa pagar as nossas comodidades e dentro dessa conta comodidades, você inclui aí o valor possível de 50, 200, R$ 1.000, dependendo da sua renda, de poupança. E aos pouquinhos você vai pagando esse item em cartão de crédito. Tá claro? Então a gente vai manter a prioridade aluguel, comodidades. Dentro de comodidades a gente vai colocar poupança e aí a gente vai começar liquidação de dívida no terceiro item. Tá claro isso? Na nossa cabeça, nós precisamos ter este tipo de organização. Ah, mas é muito melhor que eu pegue todo o meu dinheiro da poupança e coloque ele para pagar minha dívida. Posso fazer isso? Pode. Mas nós vamos avançar em novos vídeos em como você pode fazer com que aquilo que você está guardando na poupança vá liquidando o que você tem de dívida. E aí você gera uma dívida consigo mesmo, porque você cria uma conta de poupança aqui, que você liquida uma dívida, mas que você tem que recompor essa conta de poupança no futuro. Então, veja, é uma questão de exercício mental. Na nossa conversa de hoje, o que eu gostaria de mais importante para deixar aqui para vocês, pessoal, é que finanças pessoais são uma questão psicológica, de como a gente reage às situações da vida. E como a gente tem muitas adversidades ao longo da vida, a gente vai reagir de diferentes maneiras e, eventualmente, a gente vai tropeçar e vai ter um mau momento de finanças pessoais. Então, o que eu quero deixar nessa aula de hoje é, primeiro, você compreender isso. Segundo, é que o remédio para que você não tenha nenhum infortúnio, para que você saia de dívidas, para que você consiga liquidar o agiota, o cartão de crédito, a parcela do banco, é você começar a ter uma postura mental diferente. Qual vai ser a sua nova postura mental? Bem, se você paga aluguel, em primeiro lugar, o aluguel. Em segundo lugar, as comodidades. Água, luz, telefone, coisas que você precisa no seu dia a dia. Dentro dessa conta de comodidades, a gente coloca agora poupança. E aí, dependendo da sua renda, se você quiser uma consultoria mais individualizada, a gente pode ver isso, mas reservar um valor mínimo para você guardar todo mês. Seja na caixinha do Nubank, na caixinha do Banco do Brasil, num título da Caixa, não importa qual seja a sua instituição financeira. Guarde sempre um pouquinho. Depois, você vai para pagamento de cartão de crédito ou de dívidas. Então, tá claro? Nós temos 4 organizações aí. Aluguel, comodidades, poupança que está junto de comodidades e a gente tem, então, pagamento de dívida. Essa é a organização mental que a gente tem que começar a fazer. Então, a gente começa a partir dessa organização mental a trabalhar com a poupança de uma maneira diferente. A gente sempre aprendeu erradamente que poupança é aquilo que sobra. Uma dica para você: nunca sobra. Nunca sobra. Poupança é aquilo que você tem coragem de guardar logo no início. As pessoas que se dão bem em finanças pessoais são aquelas pessoas que conseguem guardar o dinheiro já no início do mês, tá bom? E aí elas vão administrando as despesas dentro daquilo que está disponível. Ou seja, existem pessoas que recebem um salário mínimo e que guardam R$ 50 todo mês para uma eventualidade. Eu já conheci inúmeras pessoas que trabalham assim. Elas vão guardando um dinheirinho, quando surge uma emergência, elas tiram desse dinheirinho, pagam essa emergência, não acumulam dívida. A emergência, quando é paga à vista, tem inclusive desconto. E aos pouquinhos ela começa a devolver esse dinheiro que ela pegou emprestado daquele fundo de emergência da poupança dela e começa a se restabelecer financeiramente. E aí ela não vai acumular dívida, não vai ter juros abusivos, não vai ter agiota querendo quebrar o dedo dela, nada disso. Então veja, poupança não é o que sobra, poupança é o que você guarda logo no início.
Essa é uma dica fundamental para você começar a trabalhar com finanças pessoais. Bem, e aí você pergunta, professor, eu estou com uma dívida tão alta que eu não consigo pagar mais nada, não consigo pagar banco, não consigo fazer nada. Olha, a gente precisa, antes de tudo, saber que a gente tem que viver. Se você não consegue morar num local seguro, se você não consegue se alimentar, você tem que correr atrás dessas coisas. Eu sei que a gente tem que pagar as nossas despesas e é muito estressante quando a gente não paga. Mas entenda que prioridades são prioridades, é aquilo que vem primeiro. Em primeiro lugar, você tem que ter saúde, tem que ter um local onde você consiga se abrigar. Então, se você está numa situação financeira com uma dívida tão alta, você tem que entrar em contato com seus credores e dizer, olha, infelizmente eu estou numa situação em que eu só consigo pagar o meu aluguel e a minha alimentação. E aí você vai começar a negociar a sua dívida. Mas isso é um tema para um próximo vídeo, para um vídeo 2. Nesse vídeo 1 de finanças pessoais, eu acho que a gente já conseguiu começar a organizar um pouco mais as contas. Aluguel, comodidades, com poupança e, em quarto lugar, as nossas dívidas. A gente organiza as nossas contas assim. E a gente começa a pensar na poupança como algo que a gente paga antes e não como algo que sobra. Isso é o mais importante para a gente começar a se educar com finanças pessoais. E as dívidas a gente vê num próximo vídeo. Fica comigo aqui no canal do Lá Vem o Chefe, visita o nosso site. Às vezes você vai encontrar algo específico para o seu problema. Uma planilha para o seu negócio de confeitaria, de cafeteria, planilha de controle financeiro. Você pode ir avançando tanto nessas aulas grátis, como você pode adquirir uma planilha financeira com o uso dessa planilha para administrar as suas finanças. Mas não deixa de pegar essas dicas desses vídeos que são públicos e que são gratuitos, tá bom? Então, a primeira dica que a gente fica para o vídeo 1 é trate poupança como algo que você tem que pagar logo no início, como se fosse conta de água, conta de telefone, conta de gás, algo que não pode faltar. Poupança não é o que sobra, poupança é o que você paga logo no início. E fica preparado para o vídeo 2, onde a gente vai trabalhar em como pagar as nossas despesas quando a gente está super endividado. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. Boa viagem na nave empreendedora.